Bom dia, pessoal, beleza? Eu sou um cara meio... não gosto muito de aparecer, meio introvertido, né? Mas queria gravar um vídeo pra eu, né, falar sobre algumas coisas assim que eu tenho lido, né? E tenho aprendido assim sobre Deus, de Deus e tal. É uma coisa assim que tem me tocado muito esses dias. E tem me dado assim motivação e gás assim para permanecer assim, mesmo em meio a tantas coisas acontecendo, né? Eu tô lendo um livro que ele chama A Presença Relacional de Deus, né? E esse livro ele é uma teologia bíblica. E a teologia bíblica, diferente da teologia sistemática, né, que a teologia sistemática, o que ela faz? Ela já disse sistemática, né? Ela quer sistematizar as coisas, fechar os pontos, dar respostas e tudo mais. Mas a teologia bíblica, a ideia da teologia central da teologia bíblica, né, é descobrir qual é o núcleo da Bíblia, né? Ou qual o assunto que liga todos os outros assuntos, né? E lombadas à frente. E existe algumas teologias bíblicas, né? Que são muito boas, até por sinal. Eu tenho umas 2 ou 3. Por exemplo, tem a do Kaiser Júnior, que vai falar sobre a teologia da promessa, né? Que ele vai dizer que a promessa de Deus é o assunto unificador das Escrituras, né? A promessa que Deus fez a Abraão é o assunto unificador, que une todas as Escrituras. É o assunto que dá, é o núcleo, né? Que dá sentido a toda a narrativa bíblica, né? Então a teologia bíblica, a ideia da teologia bíblica é essa, né? E nesse livro A Presença Relacional de Deus, né, o autor, que eu me esqueci o nome agora, ele tá até aqui o livro, mas não vou ler agora. O autor, ele vai falar que o assunto unificador da Bíblia, né, o núcleo da Bíblia, o assunto que liga todos os outros assuntos da Bíblia, né, o fio condutor das Escrituras, ele vai falar que é a presença de Deus, né? Que a presença de Deus, ela é o fio condutor da história, né? E aí ele fala que a história da humanidade, ela começa no Éden, num jardim, onde a presença de Deus estava entre os homens, né? Onde a presença de Deus era cultivada e era real, assim, né? Às vezes a gente, com a nossa mentalidade ocidental, né, às vezes a gente pensa que era uma questão meio que fantasmagórica, né? Meio Gasparzinho, né? Mas não, cara, de fato a presença de Deus estava ali. Deus estava fisicamente no Éden, né? Deus estava ali e não tinha a ver com uma presença subjetiva, sabe? Mas era uma presença objetiva. Deus estava ali em pessoa, Jesus estava ali. Isso era fato, Deus estava ali, né? E com isso, né, com o passar do tempo, o homem pecou, né, e ele perdeu acesso, né, a essa presença de Deus. O homem, ele perde essa presença de Deus. Então ele não tem mais a presença de Deus, né, habitando com ele, né? E aí a narrativa bíblica, né, a história da Bíblia, a história de Deus, ela tem a ver com Deus redimindo um povo, né, redimindo a humanidade para poder trazer de volta a humanidade para esse lugar da presença de Deus, né? Onde a presença de Deus vai estar entre os homens, né? Que é Deus tabernaculando entre os homens. Então
Nesse livro ele vai falar que o início da história começa em um jardim onde a presença de Deus era real, e o fim da história ela termina da mesma forma, né? Com Deus tabernaculando entre os homens, Deus habitando entre os homens, Deus presente entre os homens, né? Então, de alguma forma, né, a gente pode chegar à conclusão de que a presença de Deus, ela é assim, o sentido da vida, né? Ela é o que atribui sentido à nossa vida. Ela é a presença daquilo que nos falta, né? A presença da nossa ausência, né? Enfim, a presença de Deus, ela é o sentido, né, de toda a falta humana, né? Assim, a humanidade, ela vive em um estado de eu posso dizer que de exílio, né? A gente está fora do lugar onde que a gente deveria estar, né? E o lugar que a gente deveria estar, né, ou que a gente assim nasceu para estar, é esse lugar da presença de Deus. E assim, muito interessante, né, que no livro ele vai falar sobre isso, né? Sobre a revelação progressiva da presença de Deus, assim, né? Como que Deus ele foi revelando a sua presença com o passar do tempo na narrativa bíblica, e muitas vezes foi intensificando essa presença, né? Intensificando o senso dessa presença, né? Ele intensificou ele estar no meio de nós, assim, né? Ele está no meio da humanidade. Isso foi intensificando de acordo com o tempo, né? E aí, né, ele dá o exemplo, por exemplo, né, dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, onde que assim eles tiveram contato com a presença de Deus, né? Receberam ali a promessa da terra, do povo e de uma bênção, né? E Jacó, por exemplo, teve um encontro com Deus. Abraão almoçou com Deus, né? E todos eles tiveram de alguma forma, né, um encontro com Deus. Mas o autor do livro ele fala que embora eles tenham recebido a promessa, e talvez seja aí um dos 3 personagens, né, mais importantes da Bíblia, assim, né? Porque tudo que se desenrola depois tem a ver com o que aconteceu com eles, né? E ele vai falar que Moisés, né, teve uma revelação da presença de Deus superior à revelação da presença de Deus que os patriarcas teve, né? E você vai ver na Bíblia que de fato isso é verdade, né? Por exemplo, os patriarcas ali, Abraão, Isaac e Jacó, eles não conheceram Deus pelo nome, né? Eles não teve acesso, né, a essa revelação do grande eu sou, assim, de quem era Deus e tudo mais, né? E Moisés, ele conheceu a presença de Deus de uma forma que os patriarcas não tinham conhecido, experimentado, assim, né? Aí você vê Moisés depois clamando para que Deus mostrasse a ele a sua glória. Você vê, por exemplo, né, no Sinai, que foi algo muito importante, assim, né, para a narrativa bíblica, né? O Sinai, ele é um momento muito crucial das Escrituras, né? Ele aponta para muita coisa, né? Então, assim, depois também teve Davi, né, que experimentou a presença de Deus, que foi crescendo, né, a presença de Deus. E várias pessoas na Bíblia, assim, que a gente vai destacar, que a gente vai ver que são pessoas que experimentaram a presença de Deus. E talvez, assim,
com uma revelação ainda maior, né, do que os patriarcas teve, né? E tudo isso de alguma forma também chega a nós, né? Porque hoje nós também podemos assim experimentar da presença de Deus, beber da presença de Deus, desfrutar dessa presença de Deus de uma forma que talvez Abraão, Isaac e Jacó não tiveram oportunidade assim, né? Por mais que isso às vezes pareça meio que utópico, né? Mas de fato a gente pode, né? A questão é, a gente está experimentando ou não, né? Isso mas essa é uma outra questão, né? Uma outra problemática, né? Mas a presença de Deus, ela está disponível para nós, né? E é interessante, né? Quando a gente fala que a presença de Deus, ela é o sentido da vida. Então, assim, a gente consegue entender que o que mais falta nas nossas igrejas, né? O que mais falta nas nossas reuniões é a presença de Deus. É estocada a presença de Deus, né? Porque o que a humanidade, né, sente falta não é de um discurso religioso, né? Ou de uma religião que vai proibir ou inibir qualquer coisa, né? Uma religião com discurso moral, digamos assim, né? Mas muito pelo contrário, que a humanidade precisa de algo que atribui sentido para a vida deles, né? E o que atribui sentido, né, para a humanidade, para o homem, é a presença de Deus, né? É a presença de Deus que vai trazer sentido, né? Que vai dar significado para a vida, né? Então, e é interessante que nesses dias, né, eu tenho pensado assim o quanto que o movimento pentecostal contribuiu de alguma forma, né, para essa visão da presença de Deus, mas ao mesmo tempo também, né, como que de alguma forma também teve muitos problemas assim, né, com o movimento pentecostal, assim, carismático pentecostal e tal, principalmente o pentecostal, assim, na questão dos exageros, assim, né? De pensar assim, mano, a presença de Deus, ela, por exemplo, já teve discursos assim, né, até ensinamentos assim, de que quando você era batizado com o Espírito Santo, você recebia a presença de Deus e tudo mais, você tinha que ter alguma manifestação externa, né? Você tinha que externamente ter uma manifestação ali, um falar em línguas, um pular, um gritar, um sapatear e tudo mais, né? E isso, assim, eu posso dizer que isso de alguma forma foi maléfico, assim, né? Porque hoje a gente, muitas das vezes, né, a gente coloca a presença de Deus dentro dessa caixa externa, né? De que eu preciso dar algum sinal externo de que a presença de Deus me tocou, né? E isso tem a ver com, às vezes, pular, gritar e tal. E isso, né, abre espaço para muita manipulação também, né? Pessoas que fazem isso, eu não gosto da expressão na carne, né? Porque tudo que a gente faz é na carne, não tem jeito, né? Mas de pessoas que fazem isso de uma maneira carnal, né? Talvez seja uma expressão melhor, assim. Que pulam por vontade própria para tentar de alguma forma, né, levantar o status de que ela foi tocada por Deus, né? Como se ela, tipo, fosse digna de algum mérito por causa disso, né? Triste, né? Infelizmente. Mas eu tenho pensado nesses dias uma coisa que tem me tocado muito, né? Que tem a ver com uma presença de Deus contemplativa, assim, que a gente, nesse mundo agitado, né? No livro do Richard Foster, do Celebração da Disciplina, né? Ele vai falar de vozes, né?
quanto existe de vozes, né, no mundo hoje, e o quanto essas vozes nos deixam surdos para Deus, assim, né? Quanto que isso nos anestesia e nos deixa inertes, assim, de ouvir a voz de Deus, de ser tocado por Deus. E às vezes é difícil para nós, né? Sair dessa agitação, sair desse lugar barulhento, agitado, né? Mas existe, sabe? Existe existe um lugar, né, que nós precisamos, como cristãos, assim, nos achegar, que é esse lugar de contemplar a presença de Deus, né? Esse lugar de você se deleitar da presença de Deus, né? De você chegar, né, em um espaço específico e ali você simplesmente contemplar a Deus, né? Contemplar a presença de Deus, sentir a presença de Deus te enchendo, sentir a presença de Deus te tocando, de uma forma assim, às vezes até silenciosa, né? Sem um sinal externo, mas eu tava até falando com a minha esposa esses dias, eu falei, cara, quanto que a obra do cristianismo, né? A obra de Jesus, ela é uma obra interior, né? E isso é bizarro, assim, porque às vezes a gente quer pôr tudo no exterior, né? Num comportamento moral, um bom comportamento moral e tudo mais, mas só que a obra do cristianismo, ela é muito interior, cara, assim. Ela é muito interior, né? Ela mexe com o seu interior, né? Não tem a ver só com o seu exterior. Claro que isso vai refletir no exterior, mas ela é interior, sim, né? Ela é uma obra interior. E muitas vezes silenciosa, né? Muitas vezes uma pessoa, por exemplo, que ela se converte, ela é tocada por Deus, né? Muitas vezes assim, ela foi regenerada ali por Deus, né? Num processo de regeneração ali, que foi uma coisa rápida assim, né? Ela foi tocada por Deus e o interior dela foi tão mexido, né? Que a partir de agora, né? A forma como ela vive, a forma como ela se movimenta, a forma como ela pensa, a forma como ela age, vai ser mudada de uma hora para outra, assim. Muitos dos comportamentos pecaminosos são abandonados, assim. Eu, por exemplo, na minha conversão, tinham coisas que eu falava assim, cara, quando eu já estava prestes a converter, né, já estava sentindo que estava chegando a hora, eu falei assim, cara, eu posso até me converter, mas existe algumas coisas assim, meu, que eu não vou largar assim, velho. Isso aqui eu quero continuar fazendo, isso aqui eu quero continuar fazendo e tal. E no dia da minha de fato conversão, assim, no dia que Deus me tocou mesmo, assim, que eu chorei muito, assim, sabe? No dia da minha regeneração, assim, sabe? Eu fui tocado por Deus, assim. E o meu interior mudou de uma tal forma que isso foi num domingo à noite, né? Na segunda-feira de manhã, ou no mesmo domingo à noite, quando eu cheguei em casa, assim, eu já peguei meu celular e larguei, tipo, apaguei um monte de músicas que eu acreditava, né, que naquele momento elas não seriam úteis para mim mais, para o estilo de vida que eu viveria. E cara, assim, meu comportamento dentro de casa mudou, meu comportamento na rua, no trabalho mudou, né? Então, assim, houve uma mudança externa, né? Mas antes disso houve uma mudança interna, né? Que foi
uma mudança até mesmo milagrosa, né? Que foi uma mudança feita por Deus, né? Que a regeneração, ela é um milagre, né? E enfim, assim, cara, é por isso que a gente precisa tirar os nossos olhos dessas questões exteriores, né? E cuidar do nosso interior, cultivar o nosso interior, né? Cultivar o nosso castelo interior, né? A morada interior de Deus, né? E isso tem a ver com a contemplação, cara, com contemplar a presença de Deus, com estar ali aberto, sabe? Despretensiosamente, mas ao mesmo tempo intencional, né? Você está ali sem uma pretensão, né? Assim, uma pretensão que eu falo sem... eu tô aqui só pra fazer tantas horas de oração e com isso Deus me abençoar com coisa tal e tudo mais. Então a gente vai estar ali sem uma pretensão, assim, sabe? Só curtindo mesmo a presença de Deus. E ser intencional nisso, sabe? Ser intencional em experimentar a presença de Jesus, em ser tocado por Jesus, assim. E nesse lugar eu acredito que a partir desse lugar, né, nós vamos, assim, de alguma forma ser capacitados, né, a receber mais da presença de Jesus, né, até mesmo de maneira coletiva, né. Só que antes disso eu preciso cultivar um castelo interior, né, um castelo pessoal, uma morada pessoal, né. E um dos assuntos, assim, que tem me tocado muito nesses dias, né, é sobre a pessoalidade de Deus, né, o quanto que Deus, ele é pessoal, sabe? Isso é muito lindo, assim, né, o quanto que Deus, ele é pessoal, porque Deus, ele é um Deus transcendente, sabe? Só que ao mesmo tempo ele é um Deus que emana, né? Ele é um Deus emanente, ele é um Deus que está presente, né? A transcendência dele fala a respeito de quão elevado ele está, sabe? Do quão elevado ele está acima de nós humanos, né? Quão elevado ele está acima dos homens. Ele é um Deus que está no alto, né? A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus, ou seja, Deus, ele é transcendente, ele transcende a humanidade, ele é muito maior que a humanidade, ele é muito mais poderoso, muito mais capacitado, né? Ele é alto e sublime, né? Mas ao mesmo tempo ele é um Deus que está quebrantado, né? Então ele é um Deus que ele é altíssimo, poderoso, soberano, mas ele é um Deus que se rebaixa, né, para estar com o homem, né? Ele é um Deus que é quase que a ideia de um pai, né, se ajoelhando para falar, né, olho no olho com seu filho pequeno, sabe? E Deus, ele é dessa forma, né? Deus, ele é superior em tudo, né? Mas ele é um Deus que se rebaixa, né? Ele é um Deus que desce, ele é um Deus que intervém, ele é um Deus que auxilia, ele é um Deus que está presente, né? Então nós podemos hoje, né? Nós podemos cultivar esse lugar de experimentar a pessoalidade de Deus, de experimentar a presença de Jesus, e sair desse século depressivo, sabe? Dessa falta de sentido que existe, sabe? E beber da presença de Jesus, assim.
Assim, né? Existe um convite para nós, né? Para isso, e eu espero assim que a gente responda esse convite positivamente, assim, sabe? E esse convite, ele é primeiramente, na verdade não é primeiramente, né? Mas esse convite, ele é também a mim, né? Eu preciso buscar esse lugar, sabe? Eu preciso estar nesse lugar. Eu sou um cara muito acelerado, sabe? Eu preciso sair da agitação da vida comum, sabe? Às vezes, né? Às vezes a gente tem que trabalhar, não tem o que fazer, né? Mas a gente precisa, às vezes, tirar tempos específicos do nosso dia para sair dessa agitação e beber da presença de Jesus, e beber da realidade da vida de Deus, assim, sabe? De uma maneira silenciosa, que às vezes as pessoas não vão ver, não vai ter às vezes manifestações físicas, mas no seu interior você sabe, né, o que está acontecendo, sabe? No seu interior você sente, né? É interessante, cara, tem um livro, né, do Jonathan Edwards, né, que ele fala sobre a glória de Deus, conhecimento da glória de Deus e tal. E aí ele fala, tem uma coisa que me marcou muito a minha vida, assim, que ele fala que talvez nem todo cristão ele consiga objetivamente explicar o que é a glória de Deus, né? O que é a glória de Deus? Você consegue explicar objetivamente para mim o que é a glória de Deus? Então, nem todo cristão, talvez a maioria ou todos não conseguem, né, explicar objetivamente o que é a glória de Deus, porque a gente não viu a glória de Deus, né? Então a gente não consegue expressar isso porque os nossos olhos não viram, né? Mas Jonathan Edwards fala que nem todo cristão consegue explicar e conhece visivelmente a glória de Deus, mas todo cristão tem ou deveria ter um sentimento da glória, né? Que é diferente, né? Eu não sei o que é, eu não sei explicar o que é, eu não sei como é, eu não sei nomear o que é, mas eu tenho um sentimento dela, sabe? O meu interior tem um sentimento dela. O meu interior sente o que é a glória de Deus. Então, existe esse convite, assim, sabe? Para nós termos esse sentimento da glória de Deus, esse sentimento da presença de Deus. E isso, como eu disse, né, para encerrar, tem a ver com o interior, não é nada exterior, né? Mas é isso, pessoal. Um abraço, tamo junto.